Muito boa! Adriano Bertin por aqui, iniciando mais um vídeo para o Golazzo, o canal que é fonte de cálcio. E por quê? Por que iniciando mais um vídeo aí para o nosso canal dedicado inteiramente à cobertura do futebol italiano? Para falar exatamente disso, da performance aí dos representantes do futebol da Itália em Champions, Europa e Conference League. Nesse momento aqui, resta somente uma rodada para cada uma das competições, então cada um dos representantes aí italianos vai a campo mais uma vez para saber se classifica. Muitos já estão classificados, mas para saber como vai ser esse fim de ano, a gente inicia aí o mês de dezembro já sabendo que daqui até o Natal, e sim, o futebol italiano, pelo menos a Série A, fará sua pausa. Daqui até a festa natalina, o campeonato italiano, a Série A 23 e 24, vai ser interrompida somente por jogos de Copa Itália e exatamente essa rodada final de Champions, Europa e Conference League. Nesse vídeo aqui a gente vai falar como chegam em Milan, Napoli, Inter, Lazio, Roma, Atalanta e Fiorentina para essa rodada final. Então, vamos analisar cada um dos casos aí. Bom, a gente começa pelo pior de todos aí, que é a situação do Milan. A gente já sabia, né? Quando saiu aquele sorteio com PSG, Borussia Dortmund e Newcastle, a gente já sabia que seria o grupo da morte, mas eu acho que a gente errou na calibragem dessa análise prévia ou até uma aposta de como seria a vida do Milan. Para mim, mesmo antes de rolar a bola para qualquer um dos jogos, mesmo antes do Milan dar uma capengada na Série A, eu já tinha a teoria, ou até a torcida pelo Milan, vencer os 3 jogos em casa e, sei lá, toma goleada lá fora, empata um deles, quem sabe, e aí garante a sua classificação. É óbvio que isso não aconteceu e a situação foi ficando cada vez pior e pior. O Milan passou longe de vencer os 3 jogos em casa. E aí chegou na classificação dessa maneira que está aparecendo aí. O Borussia Dortmund já classificado com 10 pontos, o Paris Saint-Germain com 7, Newcastle com 5 e o Milan na última posição com 5. Um grupo maluco, de fato, da morte, mas eu acho que deu uma reajustada aí pra gente conforme os jogos foram acontecendo. Então, supostamente o PSG iria sobrar e não sobrou. Supostamente o Dortmund ia ficar um pouco ali para trás com o Milan e também não ficou. Eu acho que todos os times tinham plenas condições aí de avançar, inclusive o Milan, depois que tudo aconteceu, mesmo jogos que não envolveram aí o Rossonero, ficou claro que tinha um equilíbrio do meio para baixo ali nesse grupo, que assustou muito, mas a realidade acabou entregando outra coisa. Mas vamos lá, o que o Milan precisa fazer para se classificar? Curiosamente, é o último colocado e todos, claro, o Dortmund já classificado tem chance de avançar, precisa vencer o Newcastle aí para atingir os 8 pontos e, claro, ficar de olho nesse jogo Dortmund e PSG para o PSG não vencer, não atingir ele os 8 pontos. Uma combinação difícil, mas que faz a gente refletir sobre a situação óbvia do próprio Rossonero, mas não podendo chegar nem em Europa League, e aqui eu acho que a crítica começa a ficar mais pesada, pelo menos na minha perspectiva, porque sim, eu acho que pelo menos uma Europa League fechar na terceira colocação aí é algo que deveria acontecer, mas a gente vai se acostumando com essa crítica que eu venho fazendo aí ao longo das últimas lives, Fonte de Cálcio, podcast que a gente grava quase todo domingo aqui no nosso canal, sobre o Milan, assim, ser muito, muito instável. Acho que, sobretudo, o jogo contra o Newcastle em casa, que empatou, e essa derrota para o Borussia Dortmund, eram jogos claros que o Milan poderia ter vencido. Perdeu o pênalti ali com o Giroud quando estava 0-0 ainda, mas independente disso, eu acho que o Milan fica cada vez mais esse time que sofre em demasia, sofreu até na campanha do Scudetto, e aí continuou dessa maneira. Eu acabo culpando sim, acho que o técnico Pioli talvez tenha tirado um pouco, tirado tudo já desses jogadores ou do seu próprio trabalho. E falando em si dos jogadores, acho que o mercado que o Milan fez acabou não sendo nada favorável. A quantidade de vezes que jogadores do Milan tomam decisões erradas é um absurdo, assim, naquele momento crucial quase sempre vem uma decisão errada, e aí falo de vários jogadores ali, não especificamente, por exemplo, o Giroud, que perdeu o pênalti, mas enfim, acho que foi um mercado pouco virtuoso que acabou levando a gente para esse caminho aí, o Milan abrindo a última rodada da Champions League no seu grupo, precisando vencer, combinar outro placar para poder ir para as oitavas aí da Champions e quem sabe até pegar uma Europa League caso não aconteça, né? Vamos aguardar.
A gente vai movendo para uma situação melhor, mas nada garantida. E chegamos no Napoli, no grupo C, com Real Madrid, Braga e União Berlim. Real Madrid já classificado, venceu absolutamente todos os jogos que disputou, inclusive o dessa rodada que a gente acompanhou e está repercutindo aqui, vencendo o Napoli no seu estádio, no Santiago Bernabéu, venceu também em Nápoles, enfim, 100% de aproveitamento, nenhuma surpresa. Você ficou surpreso com essa derrota do Napoli, mesmo fora de casa, ainda mais com o desenrolar da partida, saindo na frente e tudo mais? Eu sinceramente não fiquei, eu acho que é isso que o Napoli consegue entregar. Tem essa situação aí do Walter Mazzarri ainda estreando, né? Mandaram o Rudi Garcia, que chegou para ser o técnico no lugar do Spalletti, que foi treinar a seleção italiana. Não aguentou, foi mandado embora, e aí tá o Walter Mazzarri fazendo um trabalho ok, venceu a Atalanta no derby, dentro ali da Série A na rodada anterior, e na Champions League fez a sua estreia aí, comandando o clube. A gente vê muito beijinho, né? Literalmente, beijo o Kvaratskhelia, beija o Anguissa quando faz um gol, beija o assistente técnico, beija todo mundo, mas eu desconfio que não vai muito além disso o trabalho dele. Já fiz o vídeo criticando bastante aí essa contratação e não entendendo muito, claro, pode vingar. Quem acompanha o canal sabe muito bem o meu histórico de avaliações do Napoli, mas duvido bastante, assim. Infelizmente a situação não está completamente ou quase totalmente perdida que nem a do Milan. Por quê? Porque o Real Madrid já classificou com 15 pontos, o Napoli tem 7 e o Braga tem 4, uma diferença de 3 pontos, e é exatamente o jogo que vai acontecer na rodada final. Napoli versus Braga no Diego Armando Maradona, o Napoli podendo empatar, enfim, toda a vantagem aí para se classificar na segunda posição mesmo. Acho que era algo que a gente já esperava nesse grupo com o Real Madrid, que desempenhou o que a gente já imaginava que fosse acontecer, né? Movendo para o grupo dos já classificados, então times italianos que chegam na rodada final já garantidos nas oitavas, a gente vai para o grupo E com a Lazio. Tá lá o Atlético de Madrid liderando com 11 pontos. A Lazio foi a 10 ao vencer o Celtic nessa rodada. O Feyenoord aparece na terceira colocação com 6 pontos, e o Celtic fecha com 1 ponto, portanto, Atlético de Madrid e Lazio já garantidos nas oitavas. Porém, a gente vai para essa final de campeonato, então, uma das várias que deve acontecer nesse desfecho da fase de grupos, entre Atlético de Madrid e Lazio na Espanha. Na Itália, eles empataram 1-1. Para quem não se lembra, foi aquele jogo que o Provedel, o goleiro da Lazio, fez o gol de cabeça no último segundo de jogo. E aí agora eles se enfrentam novamente para decidir quem vai na primeira posição e quem vai na segunda. Eu não estou muito surpreso, embora quem acompanha as lives aí sabe muito bem o tamanho da crítica que eu coloco em todo mundo da Lazio, dos jogadores, do próprio Immobile, que está aí garantindo a classificação da Bianconceleste com seus 2 gols marcados contra o Celtic, que saiu do banco e tudo mais, o Sarri, o presidente. Eu dedico essas críticas porque pelo menos na Série A, que é onde a Lazio mais atua, até com adversários mais fracos, a coisa simplesmente não tem acontecido. Mesmo aí na Champions teve algumas apresentações bem aquém, né? Próprio esse jogo contra o Atlético de Madrid precisou do gol do Provedel, derrota pro Feyenoord também, mas enfim, tá aí classificada, vai para essa final. Eu acho que a Lazio passa na segunda colocação, não vejo o grupo se alterando assim com a Lazio vencendo, até porque empatando beneficia o time espanhol também. Eu acho que a Lazio tá assim bem feito o trabalho, porque embora eu tenha essas críticas, tá aí a Lazio se classificando, mas tem uma observação da minha parte. Acho que é o que eu fiz na nossa live também, na gravação do nosso podcast, sobre ter, sei lá, 4 Lazio nesse grupo aí. A Lazio deu muita sorte, a sorte que o Milan não teve de cair no grupo da morte, a Lazio teve de cair com Celtic, Feyenoord e Atlético de Madrid. Não estou menosprezando esses times, mas eu acho que foi o grupo perfeito para a Lazio se classificar. Qualquer outro que os italianos caíram aí, talvez até o do Atlético de Madrid, o da Inter também, a Lazio teria mais problemas, mas deu sorte no sorteio e agora avança para as oitavas. A gente fecha a Champions League no grupo D. O grupo da Inter tá lá, Real Sociedad com 11 pontos, Inter com 11, Salzburg com 4 e Benfica com 1, definidos os classificados aí. Mais uma final para saber quem avança na primeira e na segunda posições, com o benefício da Inter decidir no San Siro. Vai pegar a própria Real Sociedad no San Siro, se empatar o time espanhol segue na primeira posição, então para a Inter só interessa a vitória, aquele clássico jargão do futebol.
Acho que quem já está acompanhando sabe que eu estou apostando na Inter há um bom tempo como a principal representante do futebol italiano no cenário internacional, muito antes de chegar na final e chegar perto do título da Champions League, há muito tempo que não chegava nem próximo disso, então muito antes disso, para mim, já é a principal representante, o que não me impede de manter as críticas sobre a qualidade do futebol italiano. Acho que nos bastidores aqui, conversando com os meus amigos, mesmo durante esse jogo, mesmo antes de começar o jogo contra o Benfica, eu falava, nossa, realmente, assim, a Inter é maravilhosa, assistindo o Campeonato Italiano, Copa Itália, até mesmo a última edição da Champions League, mas eu não tenho a segurança, assim, para falar que é melhor que uma Real Sociedade da vida. Não tenho mesmo. E aí, quando vira lá primeiro tempo, tomando 3-0 do Benfica, o time já eliminado da Champions League, o bônus do grupo. Não é um bônus, mas esteve como bônus dessa edição do torneio. E felizmente, né, foi buscar esse empate aí, empate heróico até ok, mas não deveria ter passado por isso, que só reforça essa crítica de sim, acho que é o que o futebol italiano tem de melhor, tá buscando a segunda estrela aí com o título da Série A 23-24, na Champions League já avançou, mas avançar na segunda posição, a gente sabe que a Inter pode pegar logo nas oitavas, né? Então, assim, eu defendo que Napoli, Milan, Inter chegaram longe na temporada passada na Champions por causa do caminho. O caminho ajudou bastante, pegando os times portugueses aí e tudo mais, que eu chamei de bônus. Então, imagina se classificar numa segunda posição, sendo que você tem plenas condições de ir na ponta. Então, bastava vencer o bônus do grupo, que é o Benfica, para chegar para definir no San Siro com o benefício do empate, uma certa vantagem aí. Não aconteceu, então torcer para não virar uma tragédia. Acho que fechar o ano aí com essa classificação já garantida, né? Já tá maravilha, mas fechar na segunda posição eu veria como um problema. A gente avança então para a Europa League agora, falando da Atalanta, líder do grupo D com 11 pontos, Sporting com 8, o Sturm com 4 e o Rakol com 4 também. E aí ficou fácil para a Atalanta, de uma maneira bem preguiçosa, viu? Acho que a Atalanta eu tinha apostado bem mais na Série A e perdeu, acho que quase todos os jogos importantes, ou com aqueles times da ponta e de ponta, a Atalanta decepcionou. Na Europa League, talvez pelo frio em Bergamo ali, pegou o Sporting, exatamente o segundo colocado, e com várias condições de vencer. O Scamacca fez um golaço, é verdade, mas perdeu pelo menos 2 aí na cara. Então, sentiu uma Atalanta preguiçosa assim, coisa que faz falta nas próximas fases, né? Nas fases decisivas ali, de realmente eliminatória, jogo fora, jogo em casa, pressão. Eu espero que passe esse frio aí de Bergamo e as coisas melhorem, porque foi, assim, acho que uma campanha meio preguiçosa. Acho que a Atalanta, obviamente, não perdeu, maravilhoso, mas que tinha condições, sim, de ir muito melhor e se impor daquela maneira que a gente se acostumou com a Atalanta na Champions League, chegando até próxima de título, mas acho que aí tá bom. A Atalanta com 11 pontos ainda vai ver se classifica na primeira posição, e é isso que eu tô falando. Essa energia precisa garantir a primeira posição, a mesma coisa que eu falei da Inter. Para mim, a Atalanta é a mesma coisa. Tem que ir na primeira para não se complicar logo de cara na próxima fase. A gente chega na Roma, no grupo G, com o Slavia Praga na liderança com 12 pontos, a Roma com 10, Servette com 5 e o Sheriff com 1, portanto já classificados aí Slavia Praga e Roma, mas a mesma crítica que eu fiz à Atalanta, para mim tá bem parecido aí com a Roma na Europa League. Preguiça, acho que para mim teve toda a reclamação, a polêmica do derby della Capitale contra a Lazio, aí foi pegar o Slavia Praga fora, tomou um pau fora, jogou um péssimo derby contra a Lazio, empate sem gols, aí agora empata com o Servette, então acho que já está num clima de preguiça mesmo, que com certeza faz falta. Eu acho que não vamos duvidar do Mourinho, eu tenho todas as críticas sobre o trabalho do Mourinho, mas enfim, essas finais ele sempre pega, né? Pega de Conference, pega de Champions, pega de Europa League. Acho que a coisa vai avançando e a Roma vai se desenvolvendo, mas não é nada prazeroso. Acho que o que fica mesmo, a gente reforça, são os elogios ao Lukaku aí, que joga na Série A, joga na Europa League, joga onde for com a Roma, e a coisa tem funcionado muito bem. Acho que foi uma baita contratação de empréstimo, mas foi. Então agora fica a expectativa aí para a Roma atingir a primeira posição. Para isso acontecer, vai ter que vencer o Sheriff, que é o bônus aí do grupo na última rodada, e torcer por uma combinação ali de placares, né? Vai ter que perder o Slavia Praga. Não sei se isso vai acontecer, então assim,
ao contrário dos outros que vivem finais para chegar na primeira posição, a Roma talvez pegue uma pedreira logo de cara aí. E para fechar, a gente vai com Fiorentina na Conference League, única representante do futebol italiano no torneio, até pegou a final na última temporada perdendo para o West Ham e agora está na liderança do grupo, já classificada também, 11 pontos para a Fiorentina, seguida do Ferencváros, o Genk aí com 6 e o Cucarici com 0 ponto, perdeu absolutamente todos os jogos. Então o que tem para a Fiorentina agora é garantir a primeira posição. Para isso acontecer, eu acho pouco provável, tá? Eu sou bem crítico, acompanho muito mais a Fiorentina do que os outros clubes, é verdade. Então exatamente por isso que eu sou crítico. Vai pegar o Ferencváros aí fora de casa e precisando vencer ou pelo menos empatar para manter a primeira posição, e a mesma coisa vale. Eu sei que a Conference League é bem diferente, tem esses clubes impronunciáveis, a qualidade é bem abaixo, mas é fundamental se classificar na primeira posição, ainda mais com condições. Pode empatar, pode vencer e se garante, mas eu não sei se isso vai acontecer. Eu acho que a crítica é muito parecida com a do Milan. Os técnicos são até desprovidos de cabelo aí, não acho que é só uma coincidência, mas o modo como a Fiorentina sofre demais diante da qualidade que parece ter com seus jogadores é um negócio absurdo, assim. Não tem um jogo que a Fiorentina não tenha que sofrer. Mesmo a goleada de que meteu 6-0 aí na própria Conference League tem sofrimento, parece que é um trabalho não tem consistência. Teve um jogo que realmente bola no chão, tranquilidade, toque, avança, apresentou esse futebol mais virtuoso e perdeu o jogo mesmo assim, foi para o Milan na Série A, mas todos os outros, sobretudo de Conference League, é um Deus nos acuda, assim, parece que começou o jogo já nos acréscimos, é uma tensão do caramba, jogadores nervosos, procurando briga, e aí tem que, depender de uma bola aérea, de um pênalti, alguma coisa assim. Então acho que fica essa crítica para a Fiorentina. Talvez o senhor Vincenzo italiano aí tenha realmente atingido o seu teto, da mesma forma como o Pioli parece ter atingido no Milan. O sofrimento que esses times, quando entram em campo, apresentam para o seu próprio torcedor, assim, é um negócio único e sinceramente bem lamentável, mas enfim, tá aí classificado, vamos ver se consegue a primeira posição. Isso porque eu sou torcedor da Fiorentina, hein? Mas, enfim, acho bom manter a crítica aí, porque dava para ter assegurado essa primeira posição, mas vamos ver se a Viola classifica na ponta aí, vencendo ou empatando fora de casa. E aí é isso, fiz questão de trazer esse resumo das campanhas italianas em ares internacionais, porque resta, de fato, só uma rodada, boa parte deles classificados, vamos ver se vai na primeira posição e tudo mais. Napoli e Milan precisam buscar as suas vagas aí nas próximas fases, mas enfim, dezembro começando, fim de ano se aproximando, apenas mais um jogo para esses times, e é claro, a gente vai continuar acompanhando toda a Série A, tem a Copa Itália também, até a pausa para o Natal na nossa Série A, o nosso campeonato italiano. Mas antes de qualquer coisa, claro, deixe seu comentário aí avaliando a performance de todos os times italianos na Europa. Foi muito pesado aqui com o Milan, com a Fiorentina. Você acha que todos se classificam, primeira posição? Deixe a sua opinião, deixe o seu comentário. Deixe o seu like também, é muito importante para o canal que é Fonte de Cálcio. Se você não está inscrito e gostou desse vídeo, por favor, faça a sua inscrição, porque eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima!